Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e a maratona de filmes baseados na obra do escritor Stephen King está de volta com Christine, o Carro Assassino, de 1983. Embora ele tenha sido produzido pelo mesmo Richard Curtis, responsável pela produção de Silent Slot, aquele filminho mequetrefe baseado no livro de vampiros do Stephen King, Christine tem um resultado bastante diferente, sutilmente diferente, a gente pode dizer dessa forma. Christine é um excelente filme B, dirigido pelo John Carpenter, o mesmo de Enigma do Outro Mundo e Fuga de Nova York, responsável por filmes baratos, mas divertidíssimos de terror e de ficção científica. E ele entrega um filme nada cansativo em nenhum minuto de frame nenhum. Segura aí um pouquinho que já já a gente conversa sobre Christine, o Carro Assassino, de 1983. A história de Christine, tanto o livro quanto o filme, acompanha esse adolescente nerd, o Ernie Cunningham, e a sua fixação, a sua paixão por um carro, um Plymouth Fury 1958, vermelho que nem a cor do capeta. Um carro maldito, assassino, que desvirtua, que toma conta da cabeça do Ernie com a mesma facilidade com que uma má companhia conseguiria levar para o crime ou para as drogas e para a morte um adolescente perdido, um adolescente carente. Existem várias diferenças, algumas sutis e outras mais significativas entre livro e filme, mas a maioria delas não desvirtua o que é essencial na história. Por exemplo, no livro, a história se passa no estado da Pensilvânia, e quando ela foi retratada no filme do John Carpenter, ela vai para a Califórnia. Isso não altera absolutamente nada o que é essencial na história. Existem algumas reduções, por exemplo, no livro, o Ernie guarda a Christine num estacionamento do aeroporto. No filme, toda a parte em que a Christine está guardada, porque os pais do Ernie não querem aquele carro velho, aquele carro todo destroçado na garagem deles, na frente da casa deles. Então o Ernie, no filme, guarda o carro desde o início na garagem e oficina, faça você mesmo, de um personagem que é muito importante tanto no livro quanto no filme, que é o Will Darnell. Essas diferenças de filme e livro, elas podem muito bem ser justificadas pelo tamanho da história do Stephen King. É muito difícil você conseguir adaptar 500 páginas super detalhadas com dezenas de personagens secundários e personagens que têm importância no livro, adaptar isso e colocar isso em 1 hora e 40 de filmes. Então muitos personagens eles são amalgamados em um personagem só, várias falas são minimizadas em um personagem só, e isso por si só já justifica porque que o filme tem algumas diferenças mais sutis. Essas diferenças, que eu repito, não deixam nada a desejar no quesito história em si. A história continua a mesma. Mas isso faz com que Christine, filme, Christine, o Carro Assassino de 1983, acabe perdendo um pouquinho no quesito continuidade. Sonny, you ever owned a car before? No. I just got my license. Start her up. Her name's Christine. I like that. O Stanley Kubrick, quando dirigiu o Iluminado, ele utilizou de um artifício que o Stephen King odiou, sendo esse o motivo oficial para o escritor detestar desde o início a adaptação do Kubrick. Eu já falei sobre isso no vídeo passado, sobre o filme Iluminado, que na história do livro, o Jack Torrance, que é esse personagem interpretado no filme pelo Jack Nicholson, no livro ele é esse marido que está tentando, esse pai que está tentando ser um bom pai. Ele sabe que ele tem problemas, ele é um alcoólatra, ele infelizmente já cometeu excessos, mas ele está ali, ele está buscando, ele está tentando ser um bom homem. E ao longo do livro, ao longo das 400 páginas de Iluminado, o Jack Torrance vai perdendo essa batalha interna dele com a ajuda do assombramento, de toda a maldade que existe dentro do Hotel Overlook. No filme do Stanley Kubrick, o Jack Nicholson já parte de um momento em que é muito difícil você torcer por esse personagem. O personagem do Jack Nicholson, o personagem Jack Torrance do Jack Nicholson, é um cara que nem na primeira cena você diz que, cara, eu tô torcendo por você.
essa situação se tornou muito difícil de ser aceitada pelo Stephen King. Porém, se você raciocinar com a cabeça do diretor, é muito complicado você pegar um livro de 400 páginas, a evolução de um personagem em 400 páginas e colocar isso dentro de um filme de 1h40, 2 horas, que seja, e conseguir que isso seja plausível. Não que Jack Nicholson não tenha capacidade ou talento, não tivesse capacidade ou talento naquela época para poder fazer para tentar essa transformação ao longo do tempo, mas eu acho que o Stanley Kubrick optou por isso porque não era sobre o Jack Nicholson, sobre o Jack Torrance a história do livro, não apenas sobre o Jack Torrance. Então ele optou por já começar com o personagem lá na frente. Já em Christine não existe essa mudança brusca ou não existe uma grande interferência do diretor ou do roteiro naquilo que o Ernie Cunningham, o personagem do garoto apaixonado pelo carro, não existe uma diferença muito grande, ou não existe diferença. Ele é um adolescente problemático, ele é um adolescente nerd, ele é um adolescente que precisa de atenção, que precisa de carinho, e ele se apaixona por um carro amaldiçoado. Essa não é a grande diferença entre filme e livro. A diferença entre filme e livro está em outro lugar e a gente chega já já nela. Mas vamos continuar só um pedacinho mais com essa comparação entre o personagem e o que aconteceu na transposição do personagem do Jack Torrance, de Iluminado, para a transposição do personagem Ernie Cunningham em Christine e o Carro Assassino. He won't do it again. Parece meio desproposital, meio fora de questão comparar Stanley Kubrick com o trabalho do Jack Nicholson em Iluminado, que é um filme de terror quase artístico, comparar isso com o filme de terror B que o John Carpenter quis e produziu, dirigiu, e comparar o Jack Nicholson com o Keith Gordon, que é o ator que faz o Ernie em Christine, que são duas situações completamente diferentes, são dois atores completamente diferentes, são duas produções completamente diferentes. Mas se a gente pegar o trabalho que o Keith Gordon fez em Christine, dá pra gente pelo menos levantar uma questão. Christine, do John Carpenter, o filme, ele pega o personagem do Ernie como esse adolescente que é perseguido, esse adolescente que tem que fugir dos valentões que querem bater nele de vez em quando, que precisa de um amigo mais forte e descolado para tirar ele de determinadas situações, que é apaixonado pela garota bonita, mas se sente muito inferiorizado, jamais chegaria perto dela. O Keith Gordon pega esse garoto, ele apresenta esse garoto e faz a linha evolutiva do personagem que acompanha o livro todo, ele faz essa mesma linha evolutiva no filme, coisa que o Stanley Kubrick não quis fazer com o Jack Nicholson lá em O Iluminado. É claro que existe, até pelo tempo da produção, até pelo tipo de produção que é diferente, existem alguns saltos temporais ou saltos de personalidade do personagem do Ernie que às vezes parecem realmente um pouco forçado ou que faltou alguma coisa ali no meio, faltou alguns 2, 3, 5 minutos de evolução ali no meio para você conseguir acompanhar esse enlouquecimento gradativo do Ernie Cunningham. Mas mesmo assim, o Keith Gordon consegue apresentar um personagem factível. Em alguns momentos ele fica meio caricatural, quando ele tenta dar aqueles sorrisos mais maldosos e tal. E parece até que ele está tentando imitar o Jack Nicholson. Mas no final do filme, no embate final, onde a Christine e o Ernie estão de um lado e os amigos do Ernie, que são, digamos assim, os mocinhos da história, estão do outro lado, dentro da garagem Faça Você Mesmo, do Will Darnell. Nesse momento, o Keith Gordon consegue apresentar para a câmera um sorriso ou um trejeito de vilão assombrado, muito competente e que você acredita realmente. Você olha para aquele cara e fala, esse é o vilão do filme, esse é o cara que dirige a Christine. O Keith Gordon, aliás, ele não foi a escolha inicial para viver o Ernie Cunningham e Christine. Era o Kevin Bacon, que na hora H pulou fora da produção de Christine e foi fazer Footloose, Ritmo Louco, se eu não me engano, que é um dos filmes de dança que eu mais gosto da década de 1980. Adoro Footloose. O Keith Gordon, para poder se preparar para algumas cenas com a Christine, para você
pelo menos ter uma noção de que realmente era um ator que se dedicava, ele costumava dizer, ou ele disse numa entrevista, que antes dele fazer algumas cenas com a Christine, ele ia lá tocar no carro, ele ia passar a mão no capô do carro, nas calotas, em determinadas partes do carro, imaginando que a Christine realmente fosse uma mulher e que cada lugar que ele tocava era um determinado pedaço do corpo, vamos dizer assim. Cada louco com a sua loucura, né? Oh, Cherry. It's funny, you know, because I heard you was total. Well, after I cleaned up the broken glass, it wasn't so bad. Voltando às diferenças que existem entre filme e livro Christine, eu considero que existe só uma que é bastante equivocada, não é nem um pouco equivocada, é bastante equivocada. No filme, a Christine é esse ser maldito, esse ser assombrado desde o início. Ela é a responsável por toda a maldade do filme, por converter o Ernie, um garoto bonzinho, num cara mau, num cara que quer matar as pessoas que não concordam com o amor dele pelo carro. A Christine, no filme, ela é má até os canos de descarga, ou, como diz a música Bad to the Bone, que toca no final do filme, a Christine é má até os ossos. A música Bad to the Bone, que é do George Thorogood, aliás, ela toca no filme Exterminador do Futuro 2, naquela cena em que o Arnold Schwarzenegger entra nu dentro de um bar e rouba as roupas de um motociclista, tem uma gangue lá dentro, ele bate em 2, 3, 4, sai com as roupas do motociclista, rouba uma moto, coloca um óculos escuro no rosto e, bom, é a mesma música que toca nas duas cenas. Escuta lá George Thorogood, Bad to the Bone, que é uma música que com certeza você já ouviu várias vezes. Mas voltando a Christine filme e Christine livro. No livro do Stephen King, em momento nenhum, apesar do Stephen King em momento nenhum dizer que o Roland Le Bay, o primeiro proprietário da Christine, que comprou ela quando ela saiu da fábrica, apesar do Stephen King nunca dizer que é ele o responsável pela maldade do filme, como se ele estivesse assombrando a Christine, como se ele, depois de morrer, depois que ele vendeu o carro pro Ernie, ele morre. E aí, em determinadas situações, você fica com a sensação de que é o Roland Le Bay, esse personagem, esse velho maldoso, esse velho sujo. A caracterização do personagem no começo do livro, ela é muito... Você fica com nojo do Roland Le Bay. E ele morre, e a sensação que você tem é que o Ernie vai se transformando no Roland Le Bay ao longo da história. Ele vai começando a ter algumas características e algumas reações muito semelhantes ao primeiro proprietário da Christine. Então Stephen King ele sugere que talvez seja o personagem do Roland Le Bay que esteja assombrando a Christine, que esteja assombrando o Ernie. No filme não. No filme a Christine é a origem do mal, vamos dizer assim. É ela que é a assombrada, que é a endemoniada. Inclusive ela se constrói sozinha quando a gangue do Buddy Appleton, que é o vilão da vez em Christine, um vilão que aliás é muito parecido com o mesmo adolescente meio vilão, ou adolescente vilão de Carrie, a Estranha, que é vivida no filme do Brian De Palma pelo John Travolta. Os dois personagens são muito parecidos, parecem na verdade até o mesmo personagem, e a caracterização dos dois nos filmes é muito semelhante. No filme, a Christine sozinha vai se reconstruindo, ela vai, com os poderes dela, com os poderes diabólicos dela, ela vai se reconstruindo. No livro existe uma complementação entre o Ernie e a Christine. Quando a gangue do Buddy Appleton vai lá e destrói o carro, o Ernie ele se esforça para poder reconstruir a Christine, o Plymouth Fury vermelho, 1958. O Ernie vai tentando fazer com que o carro dos sonhos dele, a paixão da vida dele, volte ao normal, e ele tem uma certa ajuda da Christine. Tem uma sequência que eu me lembro bastante do livro, que é o Ernie olhando a rachadura que tem no vidro dianteiro do carro, aquelas rachaduras de vidro de carro que parecem uma teia de aranha, e o Ernie fica muito triste porque ele não tem grana para poder comprar o vidro do para-brisa. Só que ele chega no dia seguinte e parece que aquela teia de aranha diminuiu de tamanho, e a cada dia, a cada noite que passa que ele vai lá para poder trabalhar na Christine, essa teia de aranha está menor, a Christine parece que está mais inteira, parece que ela se consertou sozinha. Essa sutileza não existe no filme. Essa sutileza
passa longe do filme. A Christine, desde o início, em que ela tá quebrada, toda arrebentada, ela vai se construindo sozinha, ela vai se remontando, digamos assim. Essa é uma cena que, inclusive, não estaria no filme. O John Carpenter não tinha dinheiro para poder fazer a reconstrução do carro. Depois que o filme estava em pós-produção, é que ele falou assim, não, a gente precisa colocar essa cena, e eles fizeram essa cena com alguns macacos hidráulicos, com várias situações para poder montar aquela situação. Lembrando que a gente está falando de um filme que foi produzido lá em 1981, 82, para ser lançado em 83, não tinha CGI. Então eles fizeram o carro se remontar realmente. I know that the guy who owned the car before Arnie, his daughter choked to death in Christine. It's that car. I swear it's the car. Bom, seja lá como for, Christine é um filminho divertidíssimo. O John Carpenter, que como eu falei lá no início do vídeo, dirigiu filmes como O Enigma de Outro Mundo, Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York, Halloween, dirigiu Aventureiros do Bairro Proibido, que é um filminho de sessão da tarde que eu adoro, eu tenho ele na minha videoteca, assisto de vez em quando, meio passado, meio furado hoje, já não acompanhou a modernidade, vamos dizer assim, mas é um filme divertidíssimo. O John Carpenter conseguiu fazer um grande filme de terror B com o texto do Stephen King. Pra você ter uma noção, a produção de Christine ela começou antes mesmo de o livro ser lançado no mercado editorial americano. Não existia o livro Christine nas prateleiras das livrarias quando o filme entrou em produção, para você ter uma noção do tamanho da popularidade do Stephen King na época. E até hoje, né? Vamos dizer a verdade. Christine gastou 24 carros, 24 Plymouths, não exatamente o Fury, na sua produção. O John Carpenter conseguiu comprar 24 Plymouths em vários estados de conservação diferentes, carros mais destruídos, carros menos destruídos, faltando pedaço, enferrujados, carros com estofamento completamente esburacado, destruído de verdade, e ele montou com esses 24, 17 carros que foram utilizados no filme em várias sequências e cenas diferentes e em várias situações diferentes. Os carros que você vê na tela normalmente não são iguais. No final da produção sobraram só 2 que foram leiloados, distribuídos, eles estão espalhados, esses 2 estão em algum lugar dos Estados Unidos e com colecionadores e tal. Mas a grande questão é que, na verdade, a maior parte dos carros não eram Plymouth Fury 1958, eram Plymouth Belvedere ou Savoy. E outra questão é, nunca existiu um Plymouth Fury 1958 vermelho. A Chrysler nunca produziu um Plymouth Fury vermelho, principalmente em 1958, mas aparentemente o Stephen King não sabia disso, ou se sabia, preferiu colocar aquele carro naquela cor, naquela situação, naquelas circunstâncias, porque, vamos dizer a verdade, hoje você não consegue pensar, depois de assistir Christine, depois de ver as capas dos livros, você não consegue pensar num Plymouth Fury 1958 que não seja vermelho, embora ele nunca tenha existido.